Fala, torcida rubro-negra, estamos aqui mais um dia para trazer mais informações sobre o Flamengo para você. E agora nós iremos ver o Globo Esporte de hoje. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, deixe seu gostei, comenta de que lugar do Brasil você é um flamenguista fanático. Vamos então para o vídeo. Saudações rubro-negras. Flamengo. Felipe Luiz foi pro Rodrigo. Oh, coitado do Rodrigo, infelizmente também. O futebol é dinâmico, mas não precisava exagerar tanto. Zé Elias, Pedro Ivo Almeida, com todos os detalhes de bastidores da queda do Felipe Luiz. E abre, grua, grua. Olha o nosso tetra. Bonito. Sério hoje? Bela camisa celeste do nosso Bobozinho, tá sério hoje? O que aconteceu, Bobozinho? Vou começar com o tetra. Começa com um sorriso. Vou começar com o tetra. Tomando uma aguinha. Tetra! O pessoal chama de linguagem não verbal. Não precisa falar. Tá difícil. Gostaria de saber, Zinho, primeiro, muito boa noite. Eu gostaria de saber como que você hoje, ao abrir os olhos e dar uma olhadinha na internet, ficou sabendo da queda de Felipe Luiz, o técnico 2 meses atrás, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, não é mais treinador do Flamengo. Muito boa noite, Plihal, Pedro Ivo Almeida, um beijo, meu parceiro, tudo bem? Tudo na paz? Calma. Zé Elias, meu irmão, um beijo pra você também, fã de esporte, né? Eu tô assim, mais sério, mais quieto, não é muito meu feitio não, realmente Zé Elias tem razão, eu gosto de alegria, mas eu não suporto trairagem. E ontem ainda na madrugada, eu recebi já várias mensagens na madrugada. Sabe aquela coisa que você acorda um pouquinho assim, que aí vai no banheiro, volta, aí o celular, a luz acende. Aí eu peguei e achei que era aquelas coisas fake news, né? Aquelas bobeiradas que o nego fica botando nas mídias sociais e tal. Mas como foi o meu pastor que me mandou, eu falei assim, pô, não é possível, né? Ele não ia fazer isso comigo. De madrugada, Felipe Luiz não é mais o treinador do Flamengo. Eu falei, não é possível. Não é por causa do 8-0, não. Porque o Flamengo tem potencial, tem elenco, tem time, tem jogadores, tem torcida, tem estrutura, vou aqui ficar enumerando o que o incomparável, que o Pascoal sempre diz, tem. E fazer 8-0 no Madureira com um jogador a menos é muito possível, né? E nem fez muita força. Eu não gosto muito das coisas feitas por trás, pelas costas. Porque o cara tá trabalhando e você já está conversando com outro treinador. Não é o caso do Felipe Luiz. Você acabou de falar. É o segundo, junto com o Jorge Jesus e com o Flávio Costa, né? Flávio Costa, lá de tempos atrás. Me ajuda aí, o meu parceiro Pedro Ivo Almeida. É o Flávio Costa, né? O treinador que é junto com o Felipe Luiz e Jorge Jesus, os segundos colocados com o maior número de títulos do Flamengo. O primeiro é o Carlinhos e o Felipe Luiz estava bem próximo, porque para mim o Flamengo era o favorito. Agora eu não sei, com esse tumulto todo, contra o Fluminense, que faz uma boa campanha, que tem um bom time, que tem um ótimo treinador, mas considerava o Flamengo favorito para a final do Carioca. E o Felipe Luiz podia ser campeão e juntar com o Carlinhos ser o maior vencedor, o treinador com o maior número de títulos, um treinador que está começando uma carreira promissora. A gente sempre falou aqui que a gente acreditava no potencial do Felipe Luiz, derrapava aqui, escorregava ali. O caso Pedro, eu fui contra as atitudes dele, expondo o atleta publicamente, não fui a favor, entendi, ele tinha que chamar atenção, tinha que ser o gestor líder, mas não vi a imprensa como foi feito. Mas em nenhum momento aqui eu não acredito no potencial que o Felipe Luiz tem para continuar trilhando uma carreira de sucesso. Inclusive, todos nós o elogiávamos, treinador de seleção brasileira. O cara ganha. Vamos ficar só no Brasileirão e na Libertadores? Só, né? Só. Os 2 maiores títulos que pode ser disputado aqui no continente. O Campeonato Brasileiro é o maior e mais competitivo dos campeonatos sul-americanos. É o Campeonato Brasileiro. Dito por muitos que é um dos mais difíceis do mundo. Eu acho que ele é mais competitivo de ter vários candidatos a título, mas em qualidade não é, né? É regular, está bem abaixo de algumas ligas da Europa. Mas o Felipe Luiz, com a sua filosofia e metodologia de trabalho, leva esse time a 2 conquistas
né, brigando com times aí, inclusive o antigo clube do novo treinador do Flamengo, Leonardo Jardim. Aí começa o ano, ele faz 2 finais, não é de campeonato, são jogos de clubes que conquistaram títulos importantes. O campeão sul-americano, o campeão da Libertadores, o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil. Mas são decisões de um jogo. A Recopa são 2 jogos. O time não foi bem? Não foi bem. Aqui numeramos tudo o que aconteceu. Ele tem a parcela de culpa, acho que principalmente contra o Lanús. As opções de escalação dele, ele trouxe uma responsabilidade para ele, direta para ele. Teve a personalidade de tentar alguma coisa diferente, não deu certo, e aí o treinador assume essa responsabilidade. Agora, no meio disso tudo, você está conversando com outro treinador, sendo que você acabou de renovar o contrato desse treinador. Felipe Luiz acabou de renovar. Porque a novela que foi, o presidente ficou chateado com isso, então não renova. Não renova. Mas renovou. E era unanimidade na torcida, na diretoria, com todos. Isso termina em 2 meses de trabalho, porque o Flamengo se apresentou no dia 12 de janeiro. Tem 2 meses de trabalho. Termina tudo isso. Depois de você olhar o que o Felipe Luiz fez no clube como treinador, não estou nem falando como jogador. Você faz essa história toda, isso termina em 2 meses. Porque o time não está com intensidade, o time não está jogando bem. Sim, tem tudo isso. Mas esse treinador pegou um time que estava nessa situação com o antigo treinador, que era o Tite. E ele reverteu isso, foi revertendo aos poucos e o time ganhou o que ganhou. Não era possível esperar um pouco? O que aconteceu? Eu estou doido para saber, porque o Pedro Ivo tem muitas fontes, que ele me explique. Eu achei muita trairagem, da forma que foi, sabe? Mete um 8-0, não deixa ir para a final com o Fluminense. Desculpa, Pedro Ivo e Zé Elias e Plihal de eu me estender, porque é por isso que eu estou sério, porque eu não suporto trairagem, sabe? Eu acho que assim... Por que o Felipe Luiz não podia fazer a final contra o Fluminense? Sabe por quê? Porque se ele ganha o Campeonato Carioca do Fluminense, aí seria como vai mandar embora. Aí eu começo aqui a... Não tenho essa informação, mas fico assim, já estava fechado com outro treinador. Aí você vai deixar fazer a final, ganha a final, como é que você vai mandar embora? Então, estou me dando ao direito de analisar que já estava tudo certo com o Leonardo Jardim, e não deixa fazer a final, porque se ganha a final, como é que eu vou mandar embora? O campeão carioca que fica como o maior treinador em número de títulos da história do Flamengo. Então foi uma trairagem. E ao longo do programa a gente pode desenvolver, debater, mas não estou aqui como advogado, Felipe, mas a maneira que foi feita me incomodou. Quero te ouvir já daqui a pouquinho, Zé Elias, a respeito dessa saída abrupta, inesperada do Felipe Luiz, pelo menos para mim é inesperada. Eu estava esperando você até o final de semana. Depois do jogo contra o Fluminense, né? Mas eu quero primeiro saber do Pedro Ivo. Muito boa noite, é ótimo, Equipe F, tê-lo aqui hoje na bancada, aqui no programa. Pedro Ivo Almeida, desde quando que estão decididas a saída do Felipe e a chegada de Leonardo Jardim? Bem, Plihal, abração para você, pro Zé, pro Zinho, para quem nos assiste. Eu vou me permitir dar um sorriso pela honra de estar aqui com vocês na cadeira de Pascoalzinho. Mas eu entendo muito 2 pontos fundamentais da fala do Zinho. A primeira, da avaliação dele de quem jogou, viveu e ainda vive no futebol por vários aspectos, seja dentro de campo, fora de campo, e agora do nosso lado de cada bancada, sobre trairagem. E trairagem, quando ele fala, não é um ataque gratuito, né? Vamos lá. Trairagem sobre algo que já vem acontecendo pelas costas de alguém que ainda está lá. Sim, e socorreu. E segundo, é quando ele faz a leitura do se tomar essa decisão na pressa, é porque talvez esse cenário, né, Zinho, fosse ficar em risco como uma possível conquista. Imagina, 8-0 ontem, retoma um bom futebol, vence um Fluminense que hoje tem mais condições do que o Flamengo vem apresentando, como você manda embora depois? E sim, Plihal, a negociação já vem acontecendo. É bom voltar, a gente conversava hoje aqui ao longo de toda a tarde na redação do Plihal,
para a gente tentar explicar, como vem falando também ao longo da programação, Felipe Luiz e BAP não falam a mesma língua há muito tempo. Antes do Felipe ser treinador, antes do BAP ser presidente. É bom lembrar que o Felipe, antes de ser treinador, era jogador. BAP, antes de ser presidente, foi integrante da gestão do Landim no conselhinho de futebol, né? Que era o BAP, o Fábio, o Deco, que ainda está lá, a Rosna. Então existia um conselhinho de futebol. Só para contextualizar já o conto, mas sim, a ideia de não ter mais o Felipe, ela já existia até em dezembro, Playhall. Só que em dezembro, diante de uma situação de existir ali um técnico que foi ídolo como jogador, que venceu 5 dos títulos que tinha disputado até então, campeão de Libertadores e campeão brasileiro, havia um movimento natural de renovação desse vínculo e valorização de um cara que foi contratado como então subindo da base do Flamengo. Uhum. Em algum momento ali, quando a coisa ficou travada entre Jorge Mendes, empresário de Felipe Luiz, e BAP, o staff do Flamengo sim se reuniu com o Leonardo Jardim, com o staff, né, o Cajuda, representante empresário do Leonardo Jardim. E sim, a conversa andou. Os valores colocados agradaram. Só que destrava-se a negociação com o Felipe Luiz, e então se renova com o Felipe Luiz. Assim como foi no início da gestão do BAP, não era tudo o que ele queria. Felipe foi um cara promovido por Landim e Marcos Braz. É bom frisar isso também, desculpa me alongar, mas só para a gente contextualizar. E Felipe era um cara que o BAP não era muito fã desde os tempos de jogador. Não fã do jogador Felipe, mas fã da relação que o então gestor do conselhinho tinha com o atleta e líder do elenco Felipe Luiz. Então fica aquele gosto meio amargo, não é exatamente uma celebração. Os jogadores em geral não curtiam muito o conselhinho. Vou voltar isso em 2019. Então ficou esse gosto meio, renovou, mas podia ter sido uma novela meio esticada, podia ter sido uma solução mais rápida, renovou para 2026 e tiveram que aturar. A verdade é essa. E aí voltamos lá para 2019 para explicar porque essa relação nunca foi exatamente boa. Felipe Luiz, você vai lembrar, Playhall, ao lado de Diego Ribas, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Gabigol, né, Arrascaeta, Gerson, eram líderes daquele elenco vencedor. E aquele elenco vencedor, ao lado de Jorge Jesus, prezava muito pelo ambiente, então, profissional de um time que vencia tudo e não curtia muito a ideia de ter o tal conselhinho, que nada mais era que um órgão político dentro do Departamento de Futebol do Flamengo para acomodar grupos políticos. O Landim criou esse conselhinho para acomodar o grupo do Deco, o grupo do Fábio, o grupo do BAP. Então, acomodou todo mundo ali num conselhinho de futebol. Eles não gostavam disso. E, já com um certo tamanho de conquista, foram à diretoria, ao Braz e ao Landim e falaram: a gente não quer mais esses caras dentro de vestiário, dentro de CT, circulando em hotel, viajando com ele. A gente não quer mais isso. Não é gente dali que a gente confia, a gente não quer. Isso nunca desceu bem para o BAP. Uhum. E o BAP guardou isso. E nunca foi exatamente um fã de primeiro momento da relação com o Felipe Luiz. Então isso veio se deteriorando, se desgastando. O resultado que não aparece em 2026 começa a criar um campo fértil para se livrar de Felipe Luiz. E quando você conversa com o Leonardo Jardim, semana passada a gente tinha trazido na programação da ESPN que ele estava disposto a voltar a trabalhar, o BAP olhou aquilo ali. Rápido também, né? E sim, ele começa a negociar e ele encaminha um acerto, e ele finaliza um acerto ontem, porque ele demite o Felipe Luiz após o jogo, através do Boto, não foi nem ele que demitiu, porque ele tinha um acerto sim com os agentes do Leonardo Jardim. E não dava para esperar até o final de semana. Final de semana tem final de estadual, pode ter time demitindo treinador, sabe? Aquele momento da maré balançando, o barco que todo mundo está balançando. Você podia perder esse Leonardo Jardim para outro time, para outro mercado. Então, existe uma rejeição, torcida pegando no pé do Felipe Luiz, o time não ganha Recopa, não ganha Supercopa, o BAP não queria, o Leonardo Jardim está na praça, ele topa, tem um acerto, então manda-se embora. Foi isso que aconteceu. Manda-se embora alguém que você nunca foi exatamente um fã de carteirinha. Então, esse é o desenrolar de uma história desgastada desde 2019, jogador e membro do conselhinho, desgastado e nunca foi preferência desde o início de 25, treinador que lá estava com o presidente eleito, e desgastado mais ainda agora no início de 2026. Felipe Luiz sabia disso. Só não sabia que ia ser demitido da forma como foi, o desgaste todo dele não é pela demissão. Pelo que a gente pôde entender, conversando com as pessoas que participaram, Felipe ficou muito incomodado de ter sido colocado na coletiva ontem, com a diretoria já tendo tomado a decisão de demiti-lo. Felipe sai... Fez papel de bobo, né? Exatamente. Só para passar a palavra para o Zé finalizar, explicar para o Zinho, para o fã do esporte, Felipe sai do jogo, 8-0. Há uma reunião. O BAP entra por ligação, as pessoas do departamento de futebol que estão no vestiário se reúnem e o Felipe fica sentado esperando a ordem para ir para a coletiva. Essa reunião acaba, a comunicação pega, leva o Felipe para a coletiva. Ele já deve ter achado estranho, Na reta final da coletiva, ele é informado... Nessa espera, antes de ir para a coletiva, ele já deve ter sacado. Ele é informado que precisaria passar no vestiário para falar com o Boto antes de ir embora, porque geralmente acaba a coletiva e vai embora.
Então ele vai encontrar o Boto diz que não era o que ele queria, abre aspas, não era o que eu queria, tentei mudar, mas você está sendo desligado, recebi a ordem para você ser desligado, para te desligar. Felipe se despediu, pegou as coisas dele, nem falou que os jogadores foram embora, falou, amanhã do CT eu me despeço de todos, como foi lá hoje pegar as coisas. Então esse foi desenrolar de uma relação que nunca foi exatamente das mais harmoniosas. Começa um desgaste lá atrás, o BAP assume o poder, o Felipe tem uma outra cadeira, a cadeira do Felipe depende de uma decisão direta do BAP, o resultado não vem. Tem alguém ali já esquentando a cadeira, já aquecendo na beira do campo para assumir. Foi chamado para substituição e isso se deu. Então dá para entender quando o Zinho fala de trairagem, que é algo feito pelas costas de alguém, sem alguém saber, com o outro alguém que vai assumir esse lugar. Perfeito. Tua primeira participação, Zé Elias, muito boa noite. Boa noite. Para você, o que foi pior? A decisão de mandar embora um treinador que tinha quase 70% de aproveitamento e 5 títulos conquistados, ou a forma como isso aconteceu? Submetê-lo à entrevista coletiva e depois, numa salinha do Maracanã, mandá-lo embora. Boa noite, Plirra. Boa noite, grande Pedro Ivo, meu irmão, meu parceiro. Zé. Grande vovozinho, tudo bem? Posso ser bem sincero, Plirra? Nada me surpreende no futebol O brasileiro. que você acha mais feio? Não, tem coisa mais feia do que essa? Não tem, é difícil você escolher essa situação que você colocou. As duas são ruins, né? Porque você tem um treinador que é um começo de carreira, mas uma carreira vitoriosa, que tem uma forma de trabalhar, que tem um pensamento, tem uma... O Pedro já explanou aqui, provavelmente o que o Felipe era quando jogador, nesse grupo ele se estendeu como treinador, e aí o ambiente, né, já começa um pouco mais complicado, e aquela situação, a impressão que dá é que a situação é que foram aguentando por conta das vitórias, e esperou um momento ruim para aproveitar e mandá-lo embora. Eu já tinha falado isso aqui semana passada, falei, olha, não me surpreende nada, eu acho que a diretoria, falei isso aqui então pro Rafa, falei, eu acho que a diretoria do Flamengo já está conversando com outros treinadores, porque vai esperar o estadual. Se no estadual não der nada, ele vai ser mandado embora e o treinador já vai assumir. É fato, o futebol brasileiro ele é desenhado e é muito fácil nós entendermos as situações. Eu acho que assim, e aí não estou, pelo amor de Deus, estou tentando ser o mais imparcial possível e tratar apenas com a situação. Eu acho que tem esse lado, porque é o Felipe. Pela história dele como jogador, por ele ser flamenguista desde pequeno, por ele ter ganho títulos importantes quando jogador, né? Nunca ter escondido a paixão pelo Flamengo, pela forma como ele dirigiu o Flamengo em relação à paixão, à seriedade, aquilo que para ele eram coisas sérias, eram decisões importantes, porque primeiro ele prestava atenção no Flamengo, no time dele, porque você tem um certo apreço a isso. Mas se você analisar na história do futebol brasileiro, vários e vários treinadores foram mandados embora assim, dessa forma. Eu acho que o símbolo do Felipe Luiz para o Flamengo é que faz com que essa situação se torne pior ainda, porque é um desrespeito gigantesco. No Flamengo mesmo, com outra direção, o Rogério Ceni foi mandado embora às 3 horas da madrugada, no em vestiário, plena pandemia, depois de ter conquistado o Campeonato Brasileiro. O Dorival Júnior não teve o contrato renovado depois de conquistar Libertadores. Com o planejamento feito com a Copa diretoria. do Brasil. Fechado com a diretoria. Vamos trabalhar sobre as Copas, ganhar as 2 Copas com uma certa tranquilidade, no sentido de bom futebol, do jeito que o torcedor flamenguista gosta, e foi mandado embora. Né? E contrataram um treinador da mesma forma que contrataram esse aqui. Já estavam conversando com o Vitor Pereira com aquela desculpa fajuta de minha mãe, parecendo a música do Falcão, né? Mas já tinha acertado com o Flamengo. Então, assim, no futebol brasileiro nada me surpreende. Eu acho que nós ficamos um pouco mais emotivos nesse aspecto, por conta da figura do Felipe, né, jogador e treinador. E aí você não aceita determinadas situações dentro de alguns princípios e valores. E isso é fato. Né? Tanto é que há uma comoção e um movimento geral em relação a isso. Mas assim, eu vou trazer algumas coisas que algumas pessoas não sabem. Eu conversei até com o Pedro para confirmar as informações. Né? O ambiente do Felipe já não era muito bom em relação a isso. Eu estou aqui só para colocar determinadas situações que eu acho que corroboram... Ambiente com quem? De uma forma geral, com a diretoria, com os profissionais que eles trabalhavam no dia a dia. Entendeu? As informações que eu tenho é que ele era muito... Felipe, aprende, Felipe, você não é mais menino no futebol. Que ele era muito fechado com o Boto.
muito fechado com o Boto, até demais, e isso incomodava, e foi o Boto que acertou com o Leonardo Jardim. Né? Só para você, Felipe, não confiar em ninguém. Confia na sua esposa, no seu pai, na sua mãe e mais nada. No futebol, você não tem que confiar em ninguém. Infelizmente, é isso. Né? A pessoa que talvez estivesse mais fechada com ele no dia a dia, ajudar a tomar as decisões, a protegê-lo, a fazer tudo que tenha vivido nesse último ano, foi a pessoa que acertou com o Leonardo Jardim. Então, assim, Felipe... Não acredita, Felipe, não acredita, infelizmente, desculpa eu falar isso, vou insistir. Felipe, eu gosto demais de você. Como ser humano, você é uma pessoa fantástica. Não acredite no futebol, especialmente agora que você é treinador. Quando jogador, as pessoas te toleram. Quando jogador, as pessoas te toleram, porque não podem muitas vezes te mandar embora e você é um ativo para o clube. Quando treinador, você é descartável. Você é descartável. É a sua primeira experiência como profissional. Né? E espero que você tenha aprendido nessa lastimável experiência. Né? Aprenda isso, por favor, não confie em ninguém. E aí o dia a dia era um pouco mais complicado em relação a isso. Dizem, né, eu estou falando informações, que o Felipe era muito centralizador em determinadas ocasiões, em determinadas posições. E aí eu acho que é a questão do treinador, que tem que tomar as decisões, tem que mostrar a hierarquia. E tem gente que gosta e tem gente que não gosta no futebol. Todos vocês aqui, você, Plihal e o Pedro, trabalharam e trabalham com futebol há um bom tempo, conhecem o ambiente. E nós, eu e o Zinho, nós talvez conhecemos um ambiente diferente de vocês, porque é o do vestiário. E o Zinho sabe exatamente que eu estou falando. E em cima né?